Queridos, eu dei um título para esta mensagem e eu coloquei como destravando o seu milagre. Quantos aqui precisam um milagre em alguma área da sua vida? Levanta a mão. O que é um milagre? É algo que você naturalmente não consegue fazer. Você tenta, você usa as suas estratégias, os seus recursos, os seus meios, mas se não tiver um sobrenatural de Deus, se não tiver um milagre de Deus, não há o que possa ser feito. Então novamente eu pergunto, quantos precisam de um milagre do Senhor em alguma área da sua vida? Levanta a mão. Seja qual for. Talvez seja a restauração do casamento, restauração das finanças, um emprego, uma cura, um direcionamento, área ministerial. Podem ser diversas áreas. Amém? Então nós vamos falar sobre isso esta noite. Querido, entenda, preste atenção no que eu vou falar. Jesus muitas vezes nos fere a mente para revelar o coração. E quer ver a melhor maneira com que o Senhor fere a nossa mente? Quando nós lemos a palavra de Deus. Já viram aqueles textos em que vocês estão passando por aquelas passagens e quando você lê aquilo você fala, ai, 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 meu Deus, Jesus, misericórdia. Por quê? Porque você se vê naquela passagem. Você se identifica naquela situação. Então entenda, todas as vezes que o Senhor, por meio da palavra, Ele fere a nossa mente, Ele cria ali uma ferida na nossa mente que nos faz sentir um nível de dor na alma, nas emoções, é com o propósito de revelar o nosso coração. Mas o porquê que Ele faz isso? É só a gente voltar em Oséias capítulo 6, onde diz que Ele fez a ferida e a ligará e a sarará. Então entenda, o próprio Senhor, Ele faz a ferida com o propósito de colocar para fora aquilo que precisa sair. E então Ele cura. Querido, entenda, quantos aqui já passaram por algum quadro de infecção? Não tem como você ser curado se aquilo que está causando a infecção não for tirado. Quantas vezes alguém machuca, corta, e aí naquele lugar ali começa a criar pus, e aquilo dói. Às vezes um cantinho da unha, né? Principalmente se for em homem. Em homem ele fica até de cama, se o cantinho da unha tiver com pus. E aí você vai ali no médico. Você chega no médico com, sei lá, algum cisto, alguma coisa, é inflamado. E ele fala para você, olha, eu vou ter que abrir, vou ter que espremer, vou ter que tirar. E sem anestesia, porque onde está inflamado não pega anestesia. E você faz o procedimento sem anestesia. Mas qual é o propósito dessa dor que é gerada quando se aperta aquela ferida? É te curar, é te sarar. Então entenda, muitas vezes nós seremos confrontados pela palavra de Deus, não com o propósito de nos matar espiritualmente, mas com o propósito de nos sarar, para que sejamos homens sadios em Deus, mulheres sadias em Deus, pessoas que tenham a saúde espiritual, porque entenda, querido, o Senhor nos chamou para uma vida abundante. E se eu e você não estamos desfrutando de uma vida abundante, isso significa que existe alguma área da nossa vida que precisa ser ajustada, que precisa ser curada. E no processo de cura vai doer, é normal. Por exemplo, a nossa pequena Rebeca, levanta a mão, filha. Fica em pé, para o pessoal te ver. A Rebeca essa semana passou por uma internação. Muito obrigado a todos aqueles que oraram por ela. Que o Senhor os recompense. A Rebeca passou por uma internação. Ela ficou internada de terça-feira até ontem de manhã. Teve alta ontem. Imagina como foi essa semana, correria pra gente. Ritmo de hospital, dormir em hospital, né? Aquela correria toda. Mas qual o propósito disso? De internar, de se submeter a um processo? Para que hoje ela pudesse estar aqui. Então não é um processo, e ela sentiu dor, teve que ser puncionada,
né? Sentiu dor para colocar ali, tirar sangue, coletar sangue. Mas qual o propósito da dor? A cura. Hoje ela está aqui. Então entenda, querido, o Senhor muitas vezes Ele fere a nossa mente para revelar o nosso coração, para nos mostrar aquilo que está errado na nossa vida, com o propósito de sermos curados. Amém? Vamos ler aqui capítulo 5 do que escreveu o apóstolo Tiago, a partir do versículo 13, Jonas, 5:13. 5:13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Palavra do Senhor. Quantos creem que a oração de um justo é poderosa e eficaz? Então vamos entender o que o apóstolo Tiago está dizendo. Ele fala, olha, tem alguém que está sofrendo, que ele ore. Tem alguém que está feliz, que cante louvores. Tem alguém que está enfermo, vem para a igreja. Gente, lugar de pessoa enferma é na igreja. Por quê? A palavra está falando, olha, está alguém enfermo, que ele venha, para quê? Para que os presbíteros unjam com óleo, façam a oração da fé para que ele seja curado. Aí a pessoa acorda com dor na coluna, ela fala o que? Hoje eu não vou à igreja, porque eu estou com dor. Sendo que é esse ambiente da manifestação do sobrenatural de Deus. Entenda, o sobrenatural de Deus, ele se manifesta num lugar, num ambiente onde ele é adorado, onde ele é entronizado. Muitas pessoas, elas entram com dores, com enfermidades, e durante um período de louvor como esse, elas são curadas. Elas são restauradas. Por quê? Porque o Senhor está aqui. Amém? E aí ele continua dizendo, olha, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Entenda, querido, o campo de atuação do maligno, o campo de atuação do diabo, de Satanás, é nas trevas. Tudo aquilo na nossa vida que está em oculto tem força para que o inimigo atue. Pessoas que vêm lutando contra pecados, mas nunca trazem isso à tona. Na verdade ela vai, ela cai, se arrepende, pede perdão, no outro dia ela cai de novo, e ela nunca traz isso à luz, ela nunca pede ajuda. Este é o campo de atuação das trevas. É a região onde o maligno consegue exercer o domínio, o governo sobre aquela vida, sobre aquela mente. Então entenda, todo pecado não confessado, ele se torna cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Então a pessoa, ela está passando por um pecado, não é um problema. Pecado é diferente de problema. Muitas pessoas vão falar, pastor, eu estou passando por um problema nessa área. Não, não é problema, é pecado. Problema se resolve, pecado se arrepende e abandona. São coisas diferentes. Problema é o controle do ar-condicionado que quebrou. A gente troca a pilha, ele volta a funcionar. Pecado, a gente se arrepende e abandona, para que a nossa vida seja alinhada. Então eu vou repetir, o campo de atuação do maligno é nas trevas, e todo pecado não confessado, ele se torna cada vez mais forte. Mais forte. Agora algo muito interessante, nós confessamos os nossos pecados a Deus,
para sermos perdoados. Quem é o único que pode perdoar pecados? Fala para mim, quem é o único que pode perdoar pecados? Jesus, Deus. Deus é o único que pode perdoar pecados. É por isso que no Evangelho de Marcos, capítulo 2, quando Jesus ele entra naquela casa, e a palavra fala que havia uma multidão tão grande, aglomerada naquela casa, e de repente os amigos trazem um paralítico, trazido por 4 pessoas. Não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar pela janela. Eles vão por cima do telhado, fazem um buraco, fazem aquela bagunça. Imagina, se uma criança aqui é capaz de te distrair, o simples andar de uma criança, eu que estou aqui no púlpito, eu vejo os olhos, todo mundo acompanha a criança. Imagina você estando numa casa onde Jesus está pregando e um pedaço do teto começa a cair. A terra de cima do telhado caindo, porque as casas de Israel eram casas retas em que eles usavam a parte de cima de jardim, de horta. Ou seja, quando começaram a fazer o buraco, certamente caiu terra. De repente entrou aquela luz ali dentro. E com aquele trabalho todo, aquele sacrifício todo, eles descem aquele homem por meio de cordas. E Jesus, quando ele olha para aquele homem, ele só faz uma declaração: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, ele não foi ali para receber perdão de pecados. O que o aleijado queria? Andar. Aquele homem desejava andar. Só que por que Jesus primeiro perdoou os pecados deles? Entenda, Jesus não fazia nada sem ter um propósito. E no momento em que ele fala, olha, os seus pecados estão perdoados, o que acontece? Tinha ali os escribas, os mestres da lei, e eles começam a ficar revoltados. Por quê? Eles sabiam que somente Deus poderia perdoar pecados. Então quando Jesus fala, olha, os seus pecados estão perdoados, nas entrelinhas, o que Jesus estava dizendo para aquele povo judeu? Eu sou Deus. E eles não conseguiam lidar com isso. Aí ele fala, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, que é o nosso alvo de vida, sermos perdoados pelo Senhor. Digo a este homem, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu posso fazer algo muito maior, muito mais profundo, muito mais duradouro do que simplesmente se levanta e anda. Mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. E o homem levanta e tomou a sua cama e andou. Então entenda, o único que pode perdoar pecados é Deus, é Jesus, porque Jesus é Deus. Então, por que eu devo, de acordo com o texto de Tiago, confessar os meus pecados para o meu irmão? Não é para ser perdoado. Porque o perdão você recebe a partir do momento que você se arrepende e confessa ao Senhor. Por que então que a palavra de Deus fala que eu devo confessar? Para que eu seja curado, para que eu seja sarado. Querido, existe uma diferença enorme entre ser perdoado e sarado. Uma pessoa, ela pode pecar, se arrepender, abandonar e Deus vai perdoá-la. Mas ela pode carregar aquela dor para o resto da vida. Porque ela nunca falou com ninguém. Ela nunca trouxe à luz. Entenda, trazer à luz é curador. Nós temos aqui uma psicóloga. Levanta a mão, Jéssica. O que acontece quando a pessoa resolve abrir o coração e falar? Ela sara. Não é verdade? Ela sara. Por quê? Porque é bíblico. É bíblico. Querido, pessoas que passam por situações de pecado e elas não confessam as suas culpas a outra pessoa, elas vão ficando cada vez mais opressas, cada vez mais ali espremidas, elas vão se escondendo, escondendo e escondendo.
mas quando ela confessa, ela traz a luz. As trevas perdem força. Entenda, o que é trevas? É ausência de luz. Você pode estar num ambiente completamente escuro, abrir uma porta, clareia todo aquele ambiente. Então o que você precisa entender? Quem é o único que pode perdoar os meus e os seus pecados? É Deus, é Jesus por meio do seu sacrifício. Mas a palavra me orienta a me abrir, a confessar as minhas culpas para que eu venha ser curado. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ir aí à frente, pegar o microfone e contar meu pecado? Não. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que pegar o primeiro irmão que eu encontrar aqui e contar a área em que eu estou em pecado? Não. Você deve fazer isso com um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas maduras na fé. Que quando essas pessoas te ouvirem, elas não vão ter um dedo de acusação, mas elas vão ter uma mão estendida para te ajudar a se levantar daquele lamaçal. E somente um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus consegue fazer isso. A religião, o que ela faz? Ela aponta o dedo. Um verdadeiro discípulo de Jesus que já precisou de muita misericórdia, o que ele faz? Ele exerce misericórdia com o seu próximo. Então você tem que saber com quem você fala, mas você precisa falar. Você precisa abrir o coração. Por quê? Porque muitas vezes a cura física, a cura do corpo, ela é o extrato da cura da alma. Tantas e tantas pessoas hoje estão enfermas daquilo que é chamado de doença psicossomática, que ela vai no médico, ela é revirada, faz ali raio-x, tomografia, exame de sangue, exame de laboratório, faz tudo, e ninguém acha o que aquela pessoa tem. E ela tem realmente, ela está sentindo dores, ela está sentindo mal-estar, e muitas vezes tudo isso é no campo da emoção. É no campo do sentimento. E aquela pessoa, quando ela confessa aquilo para alguém, começa um processo de cura na vida dela. E a vida dela vai sendo alinhada. Querido, entenda. A palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala que nós somos membros uns dos outros. Aqui neste ambiente, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Na verdade, a ótica bíblica é: considere o próximo superior a você mesmo. Ou seja, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas você tem que considerar o próximo superior a você. E nós somos membros uns dos outros. O que significa isso? Que se um membro está ferido, todo o corpo ele sente a dor. E nós precisamos cuidar do corpo como um todo. Amém? Quantos estão me entendendo? Querido, entenda. Trazer a luz faz com que o pecado perca força. Por quê? Porque quando nós confessamos algo, nós saberemos que tem mais alguém sabendo, e eu vou passar a ter que prestar conta daquilo. Então, antes de praticar aquilo novamente, eu vou pensar: opa, por exemplo, eu falei com o pastor, ele está sabendo, então eu vou me refrear aqui, para que eu não tenha que falar de novo e sofrer de novo. E isso vai nos ajudando num processo de cura, porque nós nos tornamos o que? Responsáveis, ou seja, eu tenho que dar conta para alguém. Não para que a pessoa se sinta superior a você, não é nada disso, para que ela te ajude. Quantos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas talvez você fale assim: pastor, eu sou crente no Senhor há 10, 15, 20 anos. Eu não adultero, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não me prostituo, eu não danço colado, eu não faço nada disso. Estou vivendo em santidade. Talvez, querido, você não esteja numa prática de imoralidade sexual. Mas o maior
pecado dentro da igreja do Senhor Jesus que prende tantas pessoas, que impedem que tantas pessoas cresçam em Deus, vivam a vida abundante? Entenda, a palavra de Deus fala que Deus tem para nós uma vida abundante. A palavra de Deus fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas algumas pessoas nunca chega essa manhã na vida dela. E um dos motivos, o principal, preste muita atenção nisso. O principal motivo que impede um cristão de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para ele é a falta de perdão. Esse é o maior pecado da igreja. O maior pecado da igreja não é a pornografia, a prostituição. O maior pecado da igreja é a falta de perdão. E isso é tão sério que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu contar uma história do porquê que é importante trazer à luz. Certa vez eu ouvi uma história de um casal, preste bastante atenção. Isso foi contado por um pastor do Paraná. E havia um casal que antes deles estarem em Cristo Jesus, eles haviam engravidado e decidiram abortar. E eles consentiram no aborto. Aquele casal que não era crente, não estava no Senhor Jesus, consentiu no aborto. E querido, entenda, o aborto ele traz consequências devastadoras na vida da pessoa. Primeiro, porque ninguém vai fazer o aborto, seja numa clínica, seja como for, de graça. Ou seja, você geralmente tem que pagar. Quando você paga para fazer um aborto, você está dando legalidade para o mundo espiritual tomar conta do seu recurso financeiro. Você vai viver uma vida de miséria. A pessoa que faz isso vive uma vida de miséria. Aí aquele que depois nasce, depois de um aborto, é uma pessoa que vai viver atormentada por espíritos de morte. Por quê? Porque ela foi gerada no cemitério do irmão ou da irmã. O ventre, querida, é para ser um local de vida, de saúde. E dentre inúmeras outras consequências, aquele sangue do aborto, ele é derramado num altar de Moloque. Quem é Moloque? Moloque é uma entidade que quando você lê na Bíblia, as pessoas levavam os seus filhos. Era uma entidade, era um demônio que recebia o sangue daquela morte. E as pessoas levavam até uma estátua muito grande de ferro, a estátua de Moloque. E o povo batia tambores muito alto para abafar o som das crianças que gritavam. E lá dentro eles colocavam uma fogueira e jogavam a criança por dentro da boca de Moloque. E ela caía dentro daquela imagem de ferro que estava em brasas vivas, e a criança morria. E aquele sangue derramado era uma oferta para Moloque. Hoje não tem nenhuma estátua dessa, pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas hoje existem as clínicas de aborto. Existe o aborto que é feito em casa. E todo esse sangue ele é derramado no altar de Moloque, trazendo maldição para a vida dessa família. E aí esse casal de uma cidade do Paraná, eles decidiram abortar. E fizeram o procedimento. Só que a responsável pelo aborto, ela colocou uma condição para eles. Ela disse: olha, eu vou fazer todo o procedimento, mas quando eu tirar o bebê, eu vou te entregar, e você tem que dar fim no bebê. É sua responsabilidade descartar. E a mãe toda ensanguentada naquela maca, porque muitas mulheres morrem durante o processo de aborto. Aquela mãe ensanguentada naquela maca, de repente aquela mulher que fez o aborto, ela leva uma toalha para aquele pai, e ela fala: agora vai na privada, coloque e dá descarga. E quando ele abre, o bebê está inteiro, vivo, mexendo as mãos e mexendo os pés, o coração batendo.
E aquele pai precisa pegar aquele bebê, colocar dentro da privada naquela água e dar descarga com o bebê vivo e jogar esgoto abaixo. E de repente o que acontece na vida dessa pessoa, desse casal? Eles têm um encontro com Jesus. E esse casal tem um encontro com Jesus e verdadeiramente eles se arrependem. Queridos, a palavra em Miqueias vai dizer que o Senhor, a ira dele não dura para sempre. Ele perdoa o nosso pecado, Ele lança nas profundezas do mar. É a partir daí que muitas pessoas falam do mar do esquecimento. Você não vai ver esse termo na Bíblia, mar do esquecimento. Você vai ver as profundezas do mar. Só que o que está implícito na ideia? Que Deus, Ele lança aquele pecado e de lá Ele não volta a tirar. Ele escolhe esquecer daquilo. E esse casal, eles se arrependem verdadeiramente. E eu tenho certeza que o Senhor os perdoou. Eles foram perdoados. E de repente, além de estarem em Cristo Jesus, eles são chamados para o pastoreio. E eles começam a pastorear uma igreja no Paraná. Só que sabe o que acontecia com essa igreja? Tudo que estava nascendo na igreja, morria. Ministérios começavam a crescer, morriam, acabavam. Sonhos, projetos começavam a crescer, de repente acabavam. Nada do que começava terminava. Por quê? Porque aquele casal, eles viviam sob o peso de um espírito de morte. Mas pastor, eles não haviam sido perdoados? Sim, eles foram perdoados. Mas onde então que estava o campo de atuação das trevas na vida desse casal? Que estavam em Cristo Jesus, perdoados. Eles nunca tinham trazido à luz. Eles nunca haviam confessado isso para ninguém. Então todas as vezes, querido, entenda, quando você não confessa o seu pecado, todas as vezes que você vai fazer algo para Deus, o diabo te acusa. Todas as vezes o diabo te acusa. E eles iam para o altar pregar a ministrar a palavra do Senhor. E o diabo ficava na mente deles. Quem vocês são para fazer isso? Vocês mataram um filho? Vocês vão orar por uma pessoa que está grávida? Vocês vão apresentar um bebê no altar do Senhor? Vocês mataram o próprio filho de vocês? E eles viviam de acusação, porque eles nunca tinham trazido aquilo à luz. E de repente esse pastor que conta essa história, ele vai até eles e ele os ouve. E pela primeira vez eles contam sobre isso. Eles abrem o coração e começa um processo de cura. Começa um processo de verdadeira libertação. Então é por isso que Tiago ele vai falar, olha, confessem as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E hoje tem tanta gente ferida, machucada, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque não confessa as suas culpas. Sejam culpas passadas que já foram abandonadas, ou culpas atuais. Querido, uma pessoa que vive numa vida de imoralidade, quando ela vai fazer algo para o Senhor, aquilo detona. Por quê? Porque ela sabe o que ela está vivendo. Eu preguei isso domingo passado. Qual é a pessoa mais importante? É aquela que Jesus vê. É aquela que Jesus conhece. Quantos estão me entendendo? Então entenda, você precisa ter alguém de confiança para confessar as suas lutas e os seus pecados. Isso é ser corpo. Isso é ser corpo. É você chamar aquela pessoa, seja o pastor, a pastora ou alguém maduro na fé. Querido, um homem e uma mulher maduro na fé, ele não vai se escandalizar com nada. Não vai se escandalizar com nada. Eu e a pastora Thaís, quando nós vamos aconselhar alguém, a gente costuma falar isso já de cara. Falou, conta tudo. Pode falar tudo, que a gente não vai achar nada absurdo. A gente já ouviu tanta coisa, a gente já viu tanta coisa, que aquilo que você acha que é o maior absurdo para você, é fichinha perto do que a gente já ouviu. Então fica tranquilo, pode abrir o coração. E aí a partir disso começa um processo de cura.
Então você precisa ter alguém de confiança para perdoar as suas lutas e os seus pecados. E talvez você não esteja com um pecado nessas áreas que eu falei, mas talvez o nosso pecado, o meu e o seu, seja a falta de perdão. E entenda, querido, não perdoar o próximo e não se perdoar revela uma estrutura de orgulho. Quando você não perdoa o próximo, ou você não se perdoa, isso revela uma estrutura de orgulho. E orgulho é o pecado que fez com que Lúcifer caísse. Então, quando uma pessoa ela é orgulhosa, na verdade a gente tem que olhar e pensar quanto de Satanás ainda existe dentro daquela pessoa. Porque o orgulho é o pecado de Lúcifer. E todas as vezes que você decide não perdoar alguém, você está num quadro de orgulho. Por quê? Porque você quer ser perdoado pelo Senhor, mas você não quer perdoar. Isso é orgulho. E o orgulho nos afasta. A palavra de Deus, o próprio Tiago, ele vai dizer, olha, Deus ele concede graça ao humilde. O que é humilde? É aquele que se prostra diante de Deus. Sem armadura, sem pedra na mão, nada, ele se prostra diante do Senhor. Mas ele resiste ao soberbo. Acho que o microfone está falhando um pouco, gente. Ele resiste ao soberbo. Então, quando existe essa estrutura de orgulho no nosso coração, muitas coisas na nossa vida não vão para frente, porque é o próprio Deus nos resistindo. Entenda, querido. O que o Senhor espera de nós como cristãos? Em primeiro lugar, que quando ofendidos, ou seja, eu sou a parte ofendida, eu que fui traído, caluniado, mal falado, eu que fui roubado, essa pessoa sou eu sou a parte ofendida. O que o Senhor espera que eu faça? Que eu libere perdão. É o que o Senhor espera de cada um de nós, porque eu fui a parte ofendida. Um segundo caso é quando eu sou a parte que ofendeu, ou seja, eu sou o ofensor. Eu sou o que traí, o que menti, o que enganei, o que roubei. O que o Senhor espera que eu faça? Que eu peça perdão. O Senhor espera que eu peça perdão, porque eu fui o ofensor. E querido, deixa eu te ensinar algo. Você quer ser crente mesmo? Você quer ser parecido com Jesus? Quantos querem? Dentro da igreja a gente tem duas possibilidades: se parecer com crente ou ser crente de verdade. É sério, pastor? É verdade. Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala da parábola das 10 virgens. 10 estavam o quê? Dentro da igreja, metaforicamente falando, esperando o noivo. Eram 10 crentes. Só que 5 estavam vivendo uma vida verdadeira, se enchendo do Espírito, e 5 não. Então o que eu aprendo aqui? Que dentro da igreja existem aqueles que estão realmente buscando o Senhor, e aqueles que estão vivendo uma vida de aparência, pela palavra. Então a minha pergunta é: quer ser parecido mesmo com Jesus? Quantos querem? Eu quero. Quando você ofender alguém, o que o Senhor espera de você? É que você peça perdão, você se arrependa e peça perdão. Mas quando você chegar nessa pessoa, não fala assim para ela não: olha, Ayrton, se eu te magoei, se eu te ofendi, me perdoa. Não. Seja homem, seja mulher, assuma. Olha nos olhos e fala: Ayrton, cara, eu te magoei, eu sei. Eu fui grosseiro, eu fui estúpido, eu fui insensato. Me perdoa em nome de Jesus. Aprenda a dar nome para o pecado. Aprenda a trazer à tona aquilo que você fez, não falando se eu fiz, quando você sabe que você fez.
me perdoa por ter mentido, me perdoa por ter traído, me perdoa por ter enganado, me perdoa. Pastor, e se a parte ofendida não quiser me perdoar? Aí o problema agora é dela com Deus. A sua parte é se arrepender e pedir perdão. Entenda, quando você que ofendeu alguém, você chega até aquela pessoa, se arrepende, pede perdão, ali acabou a sua parcela de responsabilidade. Se a pessoa não quiser te perdoar, é ela que vai ter que lidar isso com Deus. Você não pode mais ser refém, mais escravo disso, porque você fez aquilo que cabia a você. E quando existe uma reconciliação, melhor ainda. Amém? E qual é o terceiro ponto? Então entenda, existem 3 situações em que o perdoar é a questão. O primeiro é quando eu ofendi e eu preciso liberar perdão. O segundo é quando eu sou o ofensor, eu preciso pedir perdão. E o terceiro é quando eu cometi, ou seja, eu sou aquele que ofendi, eu me arrependo, mas eu não me perdoo. Esse é o terceiro ponto dessa prisão da falta de perdão. Quando eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Por quê, querido? Se o único que pode reter o perdão do pecado, que é o Senhor, a palavra diz que Ele vai lançar na profundeza do mar. Quem sou eu? Quem é você para não receber o perdão do Senhor? Por acaso somos superiores a Deus? Somos mais elevados que Ele? Não. Então entenda, o que Deus espera de mim e de você como cristão? Se eu ofendi, eu vou atrás e peço perdão. Se eu fui ofendido, eu libero perdão, independentemente da pessoa me procurar ou não. Você libera perdão no seu coração. Você foi ofendido lá no seu local de trabalho. Você chega em casa magoado, ferido, machucado. E você ora e fala: Senhor, eu libero perdão sobre a vida daquela pessoa. Eu libero ela da minha vida. Eu não quero arrastá-la comigo para onde eu for. Você libera. Se a pessoa vier te pedir perdão, ótimo, vai ter reconciliação. Se ela nunca vier te pedir perdão, você está livre daquela pessoa. E o terceiro ponto é quando você não consegue se perdoar, que era o problema desse casal de pastores. Eles não conseguiam se perdoar pela atrocidade que eles haviam cometido com aquele bebê. E eles precisaram ser curados no Senhor. Quantos estão comigo? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Provérbios 28:13. Evangelho, boas novas, é uma boa notícia. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados, fala comigo, não prospera. Mas, vamos ler juntos. Quem esconde os seus pecados, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Queridos, com Deus é muito simples. Basta nos arrependermos e Ele nos dá a nova chance. Basta nos arrependermos. Basta um posicionamento. Hoje eu decido me arrepender dos meus pecados. Hoje eu decido mudar de vida. Hoje eu decido fazer tudo diferente do modo que eu fiz até antes de chegar aqui na igreja. A nova vida começa a partir dessa decisão. Entenda, não precisa de cerimônia, cerimonialismo, demora, não. A partir do momento que nos arrependemos, confessamos e abandonamos, nós temos a nova oportunidade no Senhor. Quantos estão comigo? Deixa eu ler com vocês Mateus capítulo 6. Queridos, Mateus 5, 6 e 7 é conhecido como o Sermão do Monte.
que é onde o Senhor ensinou tantos princípios da vida cristã para o seu povo. Coloca na tela para a gente, Mateus 6, 9. Todo mundo conhece. Diz assim: vocês, Jesus falando, orem assim. Vamos ler juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente para aqui. Não é verdade? Se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, cada versículo tem uma verdade profunda em Deus. Uma verdade eterna, bíblica, profunda, maravilhosa. A gente poderia passar um mês aqui estudando a profundidade da oração do Pai Nosso. Só que de todos os pontos que ali estão, o Senhor Jesus, Ele volta e Ele vai passar um marca-texto em um ponto. Só um. É como se Ele fosse fazer isso daqui, ó. Passar um marca-texto. Grifar uma parte. Só um ponto. Que é o ponto que Ele saberia que seria mais difícil para a sua igreja. Bota o versículo seguinte, Jonas. Pois, isso aqui é a continuação da oração. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então entenda, Jesus vem e Ele passa um marca-texto na questão do perdão. Porque essa é a parte mais difícil para a igreja. Essa é a parte mais difícil para o crente. Só que entenda aonde que está a estrutura de orgulho e de egoísmo. Eu quero ser perdoado. Eu quero receber a vida eterna, mas eu não quero perdoar quem fez algo muito menor por mim. É como a parábola do credor incompassivo. O que é a parábola do credor incompassivo? Ele devia uma quantidade de dinheiro. E de repente o rei fala: olha, você vai ter que pagar até o último centavo. E o que você deve é muito. Você pode ler isso depois em casa. Está lá em Mateus 18, do 21 ao 35. E o rei fala: olha, você me deve uma quantidade absurda de dinheiro. Você vai pagar até o último centavo. Aí essa pessoa vai diante do rei, pede misericórdia, pede favor, não tem condições de pagar. O que que o rei faz? Perdoa a dívida. Perdoa, cancela a dívida. Aí quando aquele homem que teve a sua dívida cancelada, ele está saindo de lá, ele encontra com um conservo. Ou seja, alguém no mesmo patamar dele, que lhe devia uma quantidade muito menor de dinheiro. E aí o que que ele faz? Ele obriga aquela pessoa a pagar até o último centavo. Até o último centavo. E aquele que devia uma quantidade muito menor, ele começa a pedir perdão. Não, me perdoa, eu não tenho condições, não consigo. E ele faz o mesmo pedido que ele havia feito diante do rei. Só que daí ele não perdoa. E de repente o rei fica sabendo disso. E aí o que que o rei faz? Chama aquele primeiro servo que tinha sido perdoado de algo enorme. E fala: porque você não perdoou o seu conservo, eu estou retirando o meu perdão sobre a sua vida. Você vai ser colocado em prisão e vai pagar até o último centavo. E a palavra fala que são liberados ali os tormentadores, que vão atormentar aquela pessoa, amando do Senhor. O que que Jesus estava querendo ensinar? Que eu e você tínhamos uma dívida enorme com Ele. Uma dívida impagável, que somente o sangue de Jesus poderia pagar a nossa quantidade absurda de pecado. Querido, entenda, só eu e você, cada um de nós, sabe os lugares que nós já estivemos.
no lamaçal do pecado. É cada um de nós que conhece. Em alguns casos o cônjuge sabe um pouco, mas é só você e Deus que sabe todos os lugares de pecado que você já andou. E o Senhor te perdoa de tudo. A cédula de dívida, ela foi riscada, não existe mais. Só que de repente no caminho, nós somos ofendidos por irmãos. E nós recusamos liberar perdão sobre eles. Estrutura de orgulho. Entenda, eu já estou caminhando para o final. O amor de Deus é incondicional. Fala comigo, o amor de Deus é incondicional. Deus ama tanto a mim e a você quanto a uma prostituta, um traficante, alguém que está agora fazendo coisas ilegais. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão não. O Senhor só perdoa aqueles que perdoam. Jesus que falou isso, Ele colocou como condicional: se vocês perdoarem, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Então entenda, se desejamos ser perdoados, quantos aqui querem ser perdoados todos os dias? Querido, se você não for perdoado todos os dias, você não vai para o Senhor, para a eternidade. Todos nós desejamos ser perdoados todos os dias, mas nós precisamos também perdoar. Sem perdão não pode haver... Preste atenção, gente, por favor. Concentre aqui a mensagem, por favor. Sem perdão não pode haver salvação. Não é possível sermos salvos se não formos perdoados pelo Senhor. Pastor, mas a salvação é de graça. Sim, você não paga dinheiro, mas ela te custa tudo. Ela te custa uma vida de renúncia. Uma vida de abrir mão do egoísmo, do eu, do orgulho, da soberba, da prepotência. Ela nos custa tudo. Muitos cristãos não são curados no físico porque não liberam perdão. Gente, tem muita gente dentro da igreja que não recebe cura no corpo físico porque não libera perdão. Mais importante para Deus é que o nome dela seja escrito no livro da vida do que curar fisicamente. Então Deus muitas vezes não vai curar a enfermidade física enquanto a pessoa não aprender a perdoar. Entenda, para finalizar, muitas vezes nos ofendemos e guardamos rancor ou mágoa porque nos sentimos no direito de cobrar amor de alguém. E quando não correspondidos, nos ofendemos. E aí entra a mágoa. Por quê? Eu me sinto no direito de cobrar o amor da minha esposa, de cobrar amor dos meus filhos, de cobrar amor dos meus parentes. E quando eu não tenho essa retribuição de amor, eu me magoo, eu me firo. E aí abre essa ferida que a falta de perdão causa. Mas entenda, querido, as Sagradas Escrituras nos mostram que nós somos devedores de amor. Fala comigo, devedores. E não credores. Deixa eu te provar isso pela palavra. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém. Você não tem o direito de dever nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Deixa eu resumir isso para você. Em resumo, pela palavra de Deus, você deve amor a todos, sem o direito de cobrar amor de ninguém. E tantas pessoas estão feridas e decepcionadas porque elas se frustraram com alguém. Querido, você não tem direito, biblicamente falando, de cobrar o amor de ninguém. Mas você tem uma dívida de amor com todo mundo. Jesus não cobrou amor de ninguém. Jesus não falou, olha, eu vou morrer na cruz se você me amar. Não, a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Querido, é isso mesmo, tá? Estou vendo os olhinhos de vocês aqui desse altar. Não sai leitinho. Aqui é palavra sólida. É palavra para mexer com cada um de vocês. É para mexer a partir de mim, a começar em mim. O evangelho que muda é aquele que fere a nossa mente para revelar o nosso coração. Amém? Quantos estão comigo? Então, em resumo, você deve amor a todos, sem o direito de cobrar amor de ninguém. Quantos recebem essa palavra? Querido, se você foi ofendido, escolha perdoar. É uma questão de inteligência. Quem não é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Escolha perdoar. Se você ofendeu alguém, vá atrás, se arrependa. Tente reconciliar. Se a pessoa não quiser te perdoar, o problema dela agora é ela com Deus que está retendo o perdão. E se você fez algo que você até hoje não se perdoou, se perdoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala exatamente sobre esse sacrifício de Cristo. Pastor, mas eu não consigo perdoar. O Senhor te capacita. Deixa eu te contar um segredo. Você nunca, preste atenção, você nunca terá vontade de perdoar ninguém. Nunca vai acontecer de você acordar pela manhã, preste atenção, não se distraia. Nunca vai acontecer de você acordar pela manhã e falar assim: que dia lindo, maravilhoso, eu dormi tão bem, estou tão relaxado hoje, deixa eu ver a listinha aqui de quem eu preciso perdoar. Não, você nunca vai ter vontade de perdoar ninguém. Ninguém. Mas é uma escolha. Como o amor é uma escolha, é uma atitude. Então você decide perdoar. Amém?